Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se você está me assistindo na estreia, no lançamento desse vídeo ou depois, não tem problema. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final e desejo que o seu dia seja uma bênção, que você viva um dia de portas abertas, de ótimas notícias, que você continue amando ao Senhor e seguindo a sua palavra e fazendo a diferença nesse mundo. Você foi chamado, foi chamada para fazer a diferença nesse tempo. E saiba que Deus conta com você. Sim, Ele tem um propósito para a sua vida. Amigos, e meu propósito neste vídeo é te orientar sobre algumas coisas. Vou passar pelo Brasil, vou fazer uma revelação, se você não sabia, sobre o plano que foi elaborado em 1999 pela China para enfraquecer os Estados Unidos e vencer a guerra sem lutar diretamente. Um confronto militar direto, eles utilizam de vários recursos da guerra de quinta geração, que eu explico tanto para vocês aqui. Vou passar por Israel, vou passar por Brasil, então tem muitas notícias nesse conteúdo aqui, que são notícias importantes. Inclusive, pela primeira vez, o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, falou que não terminou a sua missão enquanto presidente, que ele vai voltar a ser candidato. Bom, a gente sabe que tem um imbróglio, tem uma perseguição política muito grande, envolvendo o TSE, STF, etc., tentando caçar os seus direitos políticos. Também comento rapidamente sobre uma revelação da Bia Kicis, que as pessoas não podem visitar todos os que estão presos, né, presos sem o devido processo legal. Uau, não podem fazer visita sequer a autoridades e políticos sem a autorização expressa do faraó, do Moraes. É surreal. Bora lá? Meus amigos, é o seguinte, eu não vou abrir live hoje, mas coloquei esse conteúdo mais amplo possível, com maior alcance, devido a uns compromissos. Mas está aqui esse conteúdo às 9 horas da manhã e mais tarde eu estou de volta. Quem sabe eu não consigo mais tarde abrir uma live. Sei que vocês gostam muito de live, estão me acompanhando um mês, né? Quase que um mês direto, todos os dias da nossa transmissão. Então, vocês não ficarão sem esse conteúdo mais amplo, um contato direto com vocês na transmissão. E eu coloquei isso aqui como uma estreia, né? Que é parecido com uma live, mas é uma estreia, vocês conseguem interagir aqui no chat, é muito importante o like de vocês, a interação, beleza? Mas estou explicando para vocês que a live mesmo eu abro mais tarde. Ok, meus amigos? Bom, vamos lá. Eu vou passar por aqui, ó. Vou passar por aqui, talvez você não esteja sabendo, porque são tantas informações e não dá para compartilhar tudo, né? Senão são muitas informações e fica sufocante. E como eu não sou um jornal, eu tento orientá-los nas principais notícias, né? Então, eu queria passar por aqui para você tomar conhecimento de que o nível de tensão em Israel é grande, existem marchas, né, por causa de uma incursão em Nablus, uma incursão das IDFs, com blindados, etc., cenas terríveis, que eu não vou colocar aqui, obviamente, mas saibam que, como desde sempre, né, essa é uma região muito sensível, e tem sempre muitos bombardeios, né, ali caindo na região fronteiriça com Gaza. Tudo isso aqui, gente, como vocês estão vendo, Israel bombardeia locais do Hamas em Gaza. Então, Israel voltou a utilizar a sua bateria aérea, tá? Seus caças e ataques aéreos em Gaza, tá? Tentando desmantelar, provocar prejuízo. O prejuízo é basicamente a estrutura física das instalações do Hamas, prédios, casas, etc., onde estão ali possíveis adeptos, líderes dessa força terrorista. Porque teve uma ação, inclusive, em Israel, né, muitas baixas, ação de terror em Israel, e aí teve essa repercussão de uma incursão em Nablus e também ataques em Gaza. Israel também bombardeou a Síria esses dias. Então, eu queria passar por aqui rapidamente, porque, ao mesmo tempo que vocês estão vendo notícia, não sei se vocês viram, né? Eu comentei ontem sobre isso, de que há muitas explosões no Irã, e a bateria antiaérea do Irã entrou em ação, inclusive incêndios em fábricas de drones. Agora, como as forças de Israel não assumem esses tipos de ataques no Irã, e tampouco as forças iranianas assumem que foi um ataque de um inimigo, dizem que foi um problema técnico, explosões e treinamentos,
O Irã não assume, a Guarda Revolucionária Iraniana não assume para não demonstrar a fragilidade, né, do inimigo invadir o seu espaço aéreo, conseguir derrubar instalações militares importantes. Então a gente fica aqui no campo só da informação. Estou te informando que tem muitas explosões, teve muitas explosões antes de ontem e ontem no Irã. Possivelmente ações de drones israelenses explodindo fábricas de munições e também de drones kamikazes iranianos. O Irã fabrica muito drone, né? Drone de ação, de disparo, drone kamikaze, etc. Bom, e acontece que ali em Israel, que é o assunto que nós estávamos falando, ali em Israel, o próprio Netanyahu, como eu divulguei para vocês na live de ontem, antes de ontem, uma conversa, né, ele avisando que vai atacar o Irã, vai atacar as usinas nucleares do Irã. E também, gente, há uma mobilização em Israel para mais 7 mil casas naquelas zonas de assentamento que ainda não são reconhecidas, etc. Então, isso faz, essas notícias, né, fazem os ânimos ficarem muito acirrados, explosões, invasões, ataques e etc. E agora está tendo realmente uma missão pesadíssima de Israel em Gaza, inclusive com incursão, entrando em Nablus, entrando em território palestino, e o bicho está pegando por ali. Bom, eu vou passar por mais outras informações, e essa informação, eu queria que você compartilhasse isso aqui. Por quê, gente? Olha a informação que eu trago para você. As pessoas no Brasil, são os teólogos do Brasil, que já foram tão machucados e já perderam até a sensibilidade espiritual, que sobre Asbury, aquele mover, avivamento de Asbury, que está tocando várias outras universidades, alguns pastores intelectuais, principalmente intelectuais de internet, falam, isso não é avivamento, isso não tem a ver com avivamento, só estou cantando música da Hillsong, da Bethel, é só um sensacionalismo, emotivos, etc. Eu falei, olha, são jovens cantando, adorando, se arrependendo, tendo devoção, amor por Cristo. Isso aqui é sinal maior que avivamento, do que este, de um avivamento, de um mover espiritual, que pode se tornar um avivamento, né, se tiver muitas conversões, impacto social. Correto, pessoal? Isso é história, só a história vai provar. E aí as pessoas ficam criticando. Mas eu disse, inclusive, sobre essa questão de Asbury, a igreja lá do Tennessee, da universidade. Eu falei, glórias a Deus, porque o satanismo está avançando em todo o mundo, da Colômbia aos Estados Unidos, principalmente. Inclusive criando grupos de estudo na escola. Então, se na escola Deus está despertando o jovem, avivando-os, inclusive pessoas estão registrando que foram curadas depois de estarem no avivamento de Asbury. O que vocês querem? Que o satanismo cresça ou que os jovens tenham amor e devoção por Cristo? Pois olha isso aqui, na Pensilvânia, se não falha a minha memória. Matéria aí do 69 News, de um portal norte-americano. Lembra daquele After School Satan Club? Pois é isso aqui, ó. Uma escola, uma middle school, né, uma escola lá dos Estados Unidos, enfrenta controvérsia sobre After School Satan Club. Escolas reabrem na quinta-feira, no caso ontem, após ameaça. O que acontece? Essa escola já teve uma força muito grande para o clube de Satanás pós-horário escolar. É como se fosse um clube de leitura, um reforço, um clube de leitura. Os cristãos faziam muito isso antigamente nos Estados Unidos, mas foram estrategicamente perdendo suas forças, foram sendo contrariados, uma força de divergência muito grande, inclusive por força de lei cultural, distanciando-se do cristianismo, dos princípios cristãos, dos valores cristãos, e o satanismo foi avançando, o secularismo, o paganismo, se você não sabe, o paganismo cresce em todo o mundo, assim como os wiccanos, que são os bruxos, as bruxas, rituais pagãos. E nos Estados Unidos, a Igreja de Satanás criou uma estratégia para ir na base de qualquer sociedade, que são as crianças, que levam para as casas, que produzem materiais, então, lúdicos, e aí agrega-se na cultura, já que a cultura é tomada pelo satanismo, e agrega-se na cultura, e eles se distanciam de Deus. Então, eles criaram o Satan After School, um clube de leitura de sátiras, de histórias, do lúdico, para introduzir a temática de que Satanás não é tão mal assim, de que ele foi um ser injustiçado. E aí, o que me assusta é que registro dos pais é que eles gostavam, que as crianças amavam as histórias. As crianças amavam. Isso aqui, gente, está para voltar um clube de leitura para Satã na escola dos Estados Unidos. Veja como isso é sério. E por outro lado, quando tem um avivamento,
Quando tem algo acontecendo de oração, de mover, a gente tem que valorizar, pedir para que Deus derrame seu espírito. Então eu queria passar por essa informação, que é algo que eu venho conversando com vocês, expondo esse tipo de matéria e de proposta das trevas para tomar a mente das crianças. Inclusive ontem teve uma matéria do Tennessee, que o Tennessee criou uma lei para proibir qualquer evento drag queen na rua ou em qualquer estabelecimento onde se tenha crianças, seguindo o exemplo, inclusive, da Flórida, que tem um projeto semelhante. No Tennessee se tornou lei. Portanto, agora não pode ter clube de leitura drag queen ou qualquer coisa do tipo, show, manifestação pública para influenciar a mentalidade dos pequenos. É isso, gente, é isso. Então eu queria deixar para vocês mais essa informação importante e eu vou passar agora seguindo outras aqui. Eu prometi, pessoal, quero ver os comentários de vocês aqui, comentem sobre isso, compartilhem isso, façam prints, tá bom? Você consegue fazer, inclusive, se você é membro do canal, você consegue, inclusive, fazer cortes aqui no próprio YouTube. Olha só, é um recurso do YouTube. O presidente Bolsonaro, ele compartilhou essa informação em uma igreja. Ontem, ele participou de um culto, de um evento, em uma igreja nos Estados Unidos, ele ainda está nos Estados Unidos. A Michelle já voltou para o Brasil e mantém já uma atividade política como presidente do PL Mulher. Ok, há aí, gente, uma discussão, há uma preparação, e é claro, usar mais a imagem da Michelle no contexto político, né? E ela, sim, ela tem força, carisma, simpatia, e esteve envolvida em projetos, inclusive projetos inclusivos, humanitários em causas nobres, e tem uma imagem positiva. A mídia tenta fazer uma força para dizer que a Janja, esposa do Lula, também tem mais carisma que a Michelle. Isso é pura mentira, dado até as últimas falas e posicionamentos em relação à tragédia do litoral paulista, que ela sequer foi ao local, né, e preferiu ficar no carnaval mesmo diante de números tão consideráveis de pessoas que perderam suas vidas. Mas aqui está uma fala do Bolsonaro, que é o nosso objeto de análise neste momento. O Bolsonaro falando ali em uma igreja nos Estados Unidos, ele disse que a sua missão não acabou. Ele está falando, não é que, gente, que o Lula vai ser removido e ele vai subir ao cargo. Isso até pode acontecer, mas aí, né, vão ter que ter novas eleições e o Alckmin pode assumir, se não for caçada a chapa. Por quê? Pode ocorrer, faltam somente 11 assinaturas ou 8 assinaturas para uma CPMI dos atos do dia 8, tá? Dos atos do dia 8, faltam pouquíssimas assinaturas. E tanto o Lula quanto o Flávio Dino fazem uma força política nos bastidores muito grande para que os parlamentares não assinem a CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito. O que isso significa? Que quando tiver o total de assinaturas, a instalação da CPMI é imediata. É imediata. E a apuração se arrasta há muito tempo, tem um prejuízo político muito grande e pode ter desdobramentos, inclusive, de impeachment para os envolvidos, no caso aí, o presidente. E o ministro da Justiça, o Flávio Dino, o comunista Flávio Dino, e o Lula estão fazendo muita pressão via até a Suprema Corte para que os parlamentares não assinem, mas faltam pouquíssimas assinaturas. Bom, isso então, se acontecer, vamos ver os desdobramentos desses fatos. Vamos trabalhar com uma realidade aqui, que é o comentário do Bolsonaro. Minha missão não acabou. Ele quer voltar para o Brasil. Vejam que ele esperou um tempo, questão de 2 meses, quase 3 meses, para dar essa fala de que sua missão não acabou. A priori não, já acabou, eu vou me dedicar a outra coisa, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha família. Ele chega até a citar, a comentar nessa igreja que tinha hora que ele esquecia que era casado, ele, por causa da pressão, né, os problemas, etc. Mas ele diz que se Deus deu a ele essa missão ele sente que não acabou e ele se prepara para retornar ao Brasil e continuar a sua missão política, né, no PL e etc. Meus amigos, tem alguns entraves, tem possibilidades, tá? Tem possibilidades, tem entraves. Entraves é a grande pressão política dos seus adversários, que são realmente implacáveis. O jogo político é esse, são implacáveis. Querem tanto pedir a prisão e fazem isso com muita frequência, via partidos radicais de esquerda, né, por ordem do Executivo e também por pressão da própria Corte Suprema do Brasil,
que vê no retorno do Bolsonaro um fôlego, né, como se fosse reavivasse essa direita que eles chamam de extrema-direita, etc. Agora as coisas estão se apaziguando e por aí vai, mas entendam que há muita pressão, não só na Suprema Corte, mas também no TSE. Existem processos que foram para a primeira instância, existem processos no TSE, existem muitos processos relacionados à cassação dos direitos políticos de Bolsonaro. Como já disseram, dificilmente ele será preso, mas vocês verão que ele terá os seus direitos políticos cassados. Essa é uma sinalização dos bastidores políticos. Ele está sinalizando, dizendo o seguinte, olha, a coisa está se apaziguando, né? Está assentando este terreno, não está mais tão pantanoso assim. Está assentando e possivelmente eu vou retornar ao Brasil e voltarei às atividades políticas fazendo uma oposição mais sábia, mais controlada, né, e etc. Então, essa informação é interessante para aqueles que estavam em busca de informações, né, de notícias sobre o presidente, se ele volta, se ele não volta, se ele continua no jogo político, se não. Há um movimento na direita brasileira, que é uma direita muito jovem, essa direita de verdade, né? PSDB não é direita, a gente sabe disso. Uma direita de verdade, esse movimento jovem da direita conservadora, bolsonarista, veio para ficar, não vai sumir assim de uma hora para outra e carece de uma liderança. Então o Bolsonaro ele pode cair no esquecimento e pode surgir uma outra figura da direita, né? Inclusive há uma figura da direita que não é tão conservadora assim e que tem um discurso muito mais equilibrado, que é a figura do Tarcísio, que foi produzida, mesmo tendo trabalhado anteriormente no governo da Dilma. O Tarcísio é uma figura que tem se destacado e o modo como ele está lidando com a tragédia no litoral de São Paulo mostra o seu equilíbrio e o seu cuidado técnico, né? E como ele pode dar a volta por cima, inclusive diante dessa notícia, né, para a solução preventiva das próximas crises hídricas, né, de chuva, de deslizamentos, etc. Tarcísio é um cara da infraestrutura, ele tem muito know-how nessa área e ele pode e está se destacando sim, inclusive fazendo parcerias, fazendo diálogo, tentando, né, ter um pouco de fisiologia política, conversando em reuniões com o STF, inclusive com Lula, com radicais da esquerda, ele tenta manter um tom centrado, etc. Então, se o Bolsonaro ele não voltar, ele cai no esquecimento, certo? Então, sempre pressão de ser preso, ser cassado, cair no esquecimento, isso do ponto de vista político é muito ruim, nenhum político quer isso, e ele sente que a sua missão não acabou, então ele quer retornar, mas precisa de garantias políticas e jurídicas de que não vai ter uma grande retaliação. Então essa fala dele é uma sinalização. É uma sinalização. PL pagou a multa, etc. Agora, pessoal, dá uma olhada nisso aqui e eu já vou concluir essa nossa transmissão aqui, esse nosso conteúdo. Olha essa matéria do The Epoch Times, que é o portal americano. Armando tudo, ou seja, eles estão revelando que havia um plano de 1999 para derrotar os Estados Unidos sem uma guerra bélica, uma guerra diretamente, né? Que a guerra pode ser de informação, etc. Armando tudo, incluindo advogados e balões, manual da China de 1999 para derrotar a América. Eu vou passar por aqui rapidamente e mostrar para vocês alguns pontos que o The Epoch Times destacou. Diz assim, ó, sobre um capítulo de um manual produzido por intelectuais chineses, como derrotar os Estados Unidos. Isso em 1999. E vocês vão perceber que está acontecendo hoje, inclusive nessa política de descriminalização das drogas, etc. E a China utiliza os cartéis mexicanos. Olha aqui. O capítulo lista vários tipos de guerra que a China pode usar para atacar e prejudicar os Estados Unidos sem arriscar um contra-ataque militar. Ou seja, a China travar uma guerra com os Estados Unidos, enfraquecendo sem um ataque militar diretamente. E o manual comunista dos intelectuais chineses, em 99, dizia o seguinte: comece com a guerra contra as drogas. Os autores acrescentam este comentário sobre o tráfico de drogas: obter lucros ilícitos, súbitos e enormes, espalhando desastres em outros países. Em 1999, foi uma das opções especulativas de Qiao e Wang. Em 2023, o fentanil, que é uma droga, está devastando a sociedade americana. Vocês estão vendo em vários lugares, principalmente nos estados governados pelos democratas. Vocês estão vendo os novos zumbis. Inclusive, ontem, na live de ontem, eu mostrei o trunk, que é um novo tipo de droga espalhado para os jovens nos Estados Unidos. Eles ficam iguais zumbis. São os novos zumbis que são financiados pelos Soros.
certo? Aí você vê, inclusive, são financiadas, eu falo, são as organizações que buscam a descriminalização das drogas, tá? Tratar essa pessoa, vamos tratá-lo como uma informação, né? Liberar para ele, para um consumo consciente, beleza? A Casa da Redução de Danos no Brasil que eu mostrei foi fechada, né? Foi fechada no dia de ontem. Então, vale sempre a pena a pressão. Então, olha aqui, o projeto, o Manual Comunista Chinês para enfraquecer os Estados Unidos. Espalhar drogas, tipo o fentanil, para a sociedade americana. O sistema de entrega de Pequim para esta arma da guerra contra as drogas, qual é? Os cartéis mexicanos. Então, a China utiliza os cartéis mexicanos para poder espalhar drogas. E onde isso começa? Em estados comandados pela esquerda. Então, pequenos furtos, gerando insegurança, instabilidade, liberação de drogas. Veja, é tudo parte de um plano muito maior. Aqui estão algumas outras opções de Qiao e Wang, que são os intelectuais que produziram comentários sobre essa questão lá da China. Olha aqui. Guerra psicológica, espalhar boatos para intimidar o inimigo e quebrar sua vontade. Guerra psicológica. Eu já mostrei para vocês, inclusive no Geopolítica Premium, aconselho vocês irem para lá, sobre as fazendas de trolls. São espaços gigantescos com muitos funcionários, são pessoas trabalhando com chatbot, trabalhando com perfis falsos para criar falsas narrativas e produzir discordâncias na sociedade e enfraquecer o poder de governança, né? O poder da governança. 2, guerra do contrabando, confundindo os mercados e atacando a ordem econômica. Guerra dos contrabandos aqui é utilizar, inclusive, a espionagem, a clonagem de produtos, certo, gente? A falsificação. A China faz isso muito bem. Guerra midiática, manipular o que as pessoas veem e ouvem para influenciar a opinião pública. O que a China fez com o seu China Media Group, com o seu grupo de comunicação global? Ela influencia a narrativa da África, porque a China está por trás de toda a antena digital, a antena de TV digital da África, do continente. Eu não estou cometendo um erro geográfico, não. Do continente, a China está por trás. Não só lá. Aqui no Brasil, quem é o grande financiador da Band, quem é financiador da Globo, quem é financiador, inclusive, gente, da TV estatal brasileira? O PCCH, com verbas publicitárias. Não só aqui, mas no The New York Times também, né? Em vários jornais, seja de Londres, seja dos Estados Unidos, eles influenciam soltando muita grana. Então, a China faz um trabalho, através da sua cadeia internacional de comunicação, da sua rede internacional de comunicação, criando uma cadeia muito bem conectada, com informações para promover tanto que o chinês é muito rápido, né, se recupera muito rápido, a economia chinesa, muita propaganda positiva, e também lançar informações através de editoriais para confundir a narrativa, gerar um desencontro de informações. Guerra de direito internacional, aproveitar a primeira oportunidade para estabelecer regulamentos. Uso de tribunais para roubar tecnologia é um outro problema. Guerra de recursos, pilhagem de estoques de recursos, a tentativa da China de obter o controle de reservas de cobalto no Congo. Inclusive, vocês agora conseguem dar uma gugada e vão ver que há filas quilométricas dos caminhões de cobalto no Congo. Envolveu subornos e contratos desonestos. Isso é pilhagem de colarinho branco. Guerra de recursos, commodities, é o que a China está fazendo, inclusive, com o Brasil e países exportadores de commodities. Guerra de ajuda econômica, concedendo favor abertamente planejado. Abertamente e planejando controlar assuntos em segredo. Controlar assuntos em segredo sugere suborno, chantagem e intimidação. O conceito anda de mãos dadas com a guerra de recursos. Guerra cultural, conduzir tendências culturais para assimilar aqueles com visões diferentes. Pequim gastou bilhões influenciando Hollywood. Aqui no canal eu tenho um vídeo público, como a China comprou Hollywood. Vocês vão se assustar com os números que eu mostro, como a China comprou os estúdios que produzem os filmes. Assistam, está aqui no YouTube e Facebook. Como a China vem influenciando Hollywood e as mídias sociais. Os adolescentes americanos adoram o aplicativo TikTok de origem chinesa. Mas o TikTok e aplicativos semelhantes são rotas potencialmente para espionagem, disseminação de propaganda psicologicamente e socialmente destrutiva. O TikTok está sendo banido por alguns estados. Podemos revidar. Inclusive, ontem, a União Europeia baniu o TikTok de repartições públicas.
Senhora, o TikTok é uma ferramenta, né, de uma reformulação social, de bestialização da juventude, para que a juventude não reaja. Inclusive, na China, eles fizeram esse trabalho, se você não sabe. Vou deixar o título disso aí para vocês, essa manchete. Né? Na China, as jovens ficam debaixo dos túneis, próximos das residências dos ricos. Por quê? Os aplicativos chineses de redes sociais, eles entregam a geolocalização. Então, ele vai entregar um conteúdo um conteúdo que está sendo produzido próximo da residência da pessoa. Então, debaixo de pontes, de viadutos, de túneis, ficam assim centenas de chineses e chinesas com seus ring lights fazendo vídeos de TikTok e muitos outros aplicativos, né, chineses, para que esses aplicativos entreguem para os ricos, para consumirem os produtos. E as empresas da China contratam estes influenciadores para vender esses produtos para os ricos. Então, gente, é um ciclo de manipulação e bestialização da juventude que está o grande poder reativo. Na China, inclusive, tem muitos protestos no dia de hoje contra as tiranias do PCCH, mas a mobilização, o poder de aglutinação desses jovens na manifestação é muito pequeno, né? Na casa de bilhão da população, e os jovens aceitando o controle e a tirania do PCCH. Está aqui o que eu falo para você de guerra de quinta geração, utilizando movimentos sociais, utilizando inclusive a infraestrutura, utilizando o comércio, utilizando a mídia. E vocês estão vendo agora aqui que, em 1999, a China está colocando em prática o seu plano. Na verdade, desde a convenção do PCCH, Convenção Geral do PCCH, de 1994, eles têm uma cartilha, um manual sobre como se tornar a potência hegemônica até 2025. Eles estão com essa cartilha debaixo do braço. Eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Que o Eterno abençoe a todos. Compartilhem. Tchau, tchau.